Rapaziada, tudo bom com vocês? Professor Salles na área, novamente, tá? Hoje, 21 de setembro de 2021, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química. E aí, preparado para as atividades de hoje? Vai! Essa é a última semana da quarta unidade, tá bom? Então, como a gente sempre faz, o professor vai revisar todos os assuntos que foi trabalhado ao longo da unidade, tá? E em seguida a gente vai fazer a atividade avaliativa no Google Formulário, que no caso do terceiro ano vai ficar para a próxima aula, que é na sexta-feira, beleza? Nessa unidade, pessoal, estudamos basicamente hidrocarbonetos e função oxigenada. Como a gente já sabe, o governo do estado ele solicitou que a gente trabalhasse o mesmo caderno de apoio da primeira unidade. Então o professor trouxe esses assuntos, mas de uma maneira diversificada, beleza? Então na parte dos hidrocarbonetos estudamos sobre o petróleo, seu contexto histórico e seu processo de refinação. Na parte da função oxigenada estudamos sobre os álcools, pois não foi possível trabalhar essa função no momento que seria indicado, tá? Então, recapitulando, professor, o que são hidrocarbonetos? Os hidrocarbonetos são um grupo de composto orgânico que possui apenas átomos dos elementos carbono e hidrogênio. Aí a gente encontra o exemplo CXHY. Por que, professor? CXHY. X e Y aí, já vem naquela questão de matemática, é basicamente um número, tá? Que vai determinar a quantidade de átomos, tá bom? Como exemplo, C3H2, tá? Significa que possui 3 carbonos e 2 hidrogênios, um exemplo qualquer, beleza? Então, exemplo, CH4, tá? Um carbono e 4 hidrogênios. Mais ou menos por aí, beleza? Então vamos lá, seguindo. Estado físico. O estado físico dos hidrocarbonetos em condições normais de temperatura e pressão, assim como o ponto de fusão e ebulição, variam conforme a quantidade de carbonos na cadeia. Vamos analisar a regra a seguir, que se aplica a hidrocarbonetos de cadeia aberta e fechada. Turma, nós temos hidrocarboneto nos 3 estados físico da matéria, tá? Sólido, líquido e gasoso. Professor, então é possível identificar se é um sólido, um líquido e gasoso apenas pela sua forma? Com certeza. Como assim? Observe aí. Pessoal, é considerado gasoso o hidrocarboneto que possui em sua composição entre 1 e 4 átomos de carbono. Como por exemplo, o CH4, que é o metano, tá? CH4, C, carbono, um só, um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Então, significa que é um gás, tá? Então, o hidrogênio independe da quantidade, beleza? O foco vai ser sempre a quantidade de carbono. É considerado líquido todo composto que possui de 5 a 17 carbonos. Tá bom? Um exemplo qualquer, C10H32. Isso significa que ele é um tipo de líquido, ele é um líquido porque tem entre 5 e 10 carbonos, né? Que no caso 10. 10 está entre 5 e 17, aliás. Sólido, composto com mais de 17 carbonos. Ou seja, toda a fórmula de hidrocarboneto que tiver 17 ou mais carbono em sua composição, veja bem, estamos falando de carbono e não de hidrogênio, significa que ele é um sólido. Contexto histórico do petróleo. Professor, como assim? Por que o senhor está falando de hidrocarboneto e partiu já para o petróleo? Veja bem, o petróleo é a maior fonte de hidrocarboneto que existe, tá? Dela é extraído diversas matérias e ela é composto basicamente por carbono e hidrogênio, porém tem outras composições que é o que a gente vai ver nesse slide, tá? Então vamos lá. Acredita-se que o uso do petróleo está datado desde os primórdios da civilização.
povos do Oriente Médio, Egito, Mesopotâmia, da China, já haviam tido contato com o combustível fóssil e utilizado nas formas de betume, asfalto, para pavimentação de estradas, iluminação, lubrificação, fins bélicos. Ou seja, o petróleo existe, turma, desde o princípio da civilização humana. Porém, não dessa forma que a gente conhece hoje, de forma industrializada. Então, o surgimento, a descoberta em si do petróleo foi no início da civilização e era utilizado para asfalto, lubrificação, iluminação, tá? Na época dos candeeiros. E aí, só no século XVIII, que a gente vai observar aí no segundo estrofe, no segundo parágrafo, que o petróleo industrial, que é o que a gente conhece hoje, começou a ser desenvolvido. No caso, começou a fazer o processo de refinação, começando na Escócia, ou seja, foi na Escócia, no século XVIII, que iniciou o processo de industrialização do petróleo, que é a forma que a gente conhece hoje. Tá? Naquela época, no século XVIII não, me desculpe, no século XIX, tá? Século XIX, iniciou o processo de industrialização do petróleo no século XIX. Voltando, então o Azerbaijão no século XIX era o maior produtor de petróleo e a sua produção correspondia a mais de 50% da produção mundial, tá? Na época que começou a industrialização, o Azerbaijão era só ele sozinho correspondia a 50% da população da produção mundial de petróleo. Hoje fica bem para trás, tá? Temos aí à frente a Venezuela, os Estados Unidos, enfim, tá bom? Composição. Pessoal, o petróleo é a maior fonte de hidrocarboneto, porque possui na sua maioria carbono e hidrogênio. O petróleo possui 80% de carbono em sua composição, 12% de hidrogênio, tá? Os demais é subdividido entre nitrogênio, que é 4%, oxigênio, que é 1%, sais, que é 0,5%, e metais, que corresponde também a 0,5%. Então, o petróleo é composto em sua maioria por carbono e hidrogênio, porém possui também nitrogênio, oxigênio, sais e metais. Refinando o petróleo. O petróleo, após extraído do subsolo, são transportados por meio de oleodutos ou de superpetroleiros, que no caso são grandes navios, até as refinarias. Esses são locais em que são feitos processos físico-químicos para o refino do petróleo bruto ou o refinamento do petróleo para a obtenção das chamadas frações do petróleo. Turma, resumindo aqui essa parte da refinação, que ela é muito complexa, ela é muito ampla, tá? O petróleo ele pode ser encontrado no solo, tá bom? Ou também no oceano, na superfície oceânica, abaixo do oceano, aliás, como por exemplo o pré-sal, tá bom? Que é encontrado a mais de 7.000 quilômetros do nível do mar para baixo, mais 2.000 metros, aliás, 7.000 metros, mais 2.000 metros de uma camada espessa de sal, beleza? O petróleo bruto, que é aquele que é extraído do jeito que é encontrado no solo, ele é transportado para a refinaria, ou pelos grandes navios, ou por também através de dutores, né, que são canos gigantes, que fazem esse processo. Tá? Ao chegar na refinaria, que é basicamente essa que está aí na foto ao lado, esse é basicamente o processo que faz a refinação do petróleo. O petróleo passa por um processo chamado de refinação fracionada, tá? Por quê, professor? É um processo onde utiliza a temperatura, tá? Para fazer a extração de diversos materiais de forma fracionada. Como, por exemplo, a gente pode ver aí, tá? Na parte de baixo aí, número 1 e número 2, onde encontramos os resíduos, que encontramos a parafina e o asfalto, e o número 2, o óleo lubrificante, passa por uma temperatura consideravelmente alta. Conforme vai subindo a torre, a temperatura vai diminuindo para extrair os outros elementos, como por exemplo, o óleo, que é o combustível, querosene, gasolina e o gás, o chamado gás de cozinha. Tá? Então o óleo ele é aquecido a uma temperatura média de 400 graus centígrados, tá?
E aí, conforme vai subindo, conforme vai fervendo embaixo e vai subindo todo o gás, tem bandejas que vão captando esse material e vai separando, tá? Vai captando e vai separando. Então é chamado de refinação fracionada, beleza? Pronto, anteriormente falamos sobre hidrocarbonetos, agora vamos passar para a função oxigenada, beleza? Vamos falar do álcool, tá? Função oxigenada são compostos orgânicos que possuem, além de carbono e hidrogênio, átomos de oxigênio. Como assim, professor? Veja bem. Anteriormente, ao falarmos de hidrocarboneto, estamos falando de elementos que possuíam hidrogênio e carbono apenas em sua composição. Até aí tudo bem. Função oxigenada, como o próprio nome diz, oxigenada vem de oxigênio. Significa que é todo composto que possui, além de carbono e hidrogênio em sua composição, também possui o oxigênio. Tá? As funções oxigenadas são classificadas em álcool, fenol, aldeído, cetona, ácidos carboxílicos e seus derivados diretos, como os ésteres orgânicos e os éteres. Tá? Então, veja bem. Dentro da função oxigenada a gente encontra essas classificações. Hoje vamos estudar basicamente a classificação do álcool, beleza? Então, seguindo, os álcoois, são compostos orgânicos caracterizados pelo grupo hidroxila, OH, oxigênio e hidrogênio, ligado a um carbono saturado que realiza somente ligações simples de uma cadeia carbônica. Ou seja, é considerado um tipo de álcool na função oxigenada todo composto que tem ligado ao carbono, numa ligação simples, o oxigênio e o hidrogênio, ou seja, a hidroxila, que é oxigênio e hidrogênio juntos, tá? Numa mesma ligação. Como a gente pode observar na imagem aqui, é um exemplo, tá? Não é nenhuma ligação de algum elemento. É um exemplo que a gente pode observar aí, tem o carbono no centro, mais 4 ligações. Dentre essas ligações, que obviamente vai ser ao hidrogênio, nós temos aí a hidroxila, que é o oxigênio e o hidrogênio ligado na mesma função, no mesmo lado. Beleza? Então, assim, dentro dos álcools, podemos encontrar outras subdivisões. Temos aí o álcool etílico 99,6%, ou o isopropílico, temos o álcool etílico 46%, o álcool etílico 92,6%, o álcool etílico absoluto e o álcool etílico 70%. Tá? No álcool etílico 99,6%, ou isopropílico, essa composição contém apenas 4% de água e é muito utilizado no ramo industrial e na limpeza de eletrônicos, como dispositivos móveis e hardwares, por exemplo. Ou seja, ele é quase composto basicamente por álcool. Tá? Quando fala em porcentagem, significa que em 1 litro de álcool a gente encontra 99,6% de álcool etílico e 4% de água, porque o álcool ele se dilui na água. Tá? E no caso, esse das 99,6%, ele é inflamável e é utilizado na questão mais de limpeza. É aquele que muitos utilizam para acender fogo, que não é o indicado, é um risco imenso. Tá bom? Temos o álcool etílico, 46% de álcool na sua composição, ou seja, em 1 litro de água com 1000 ml, nós temos 460 ml de álcool etílico e 540 ml de água. Tá? Em sua composição. O álcool 46 pode ser encontrado em qualquer supermercado e loja de limpeza, por ser muito utilizado com esse objetivo. Então, esse é o tipo de álcool que é utilizado para limpeza de imóveis, limpeza, sabe, de mesa, alguma coisa assim, tá bom? Porque ele não vai correr o risco de pegar fogo, se ter um contato com algo que possa gerar a combustão, tá bom? Tanto que esse não é um tipo de álcool utilizado para acender fogo. Se você comprar um álcool etílico 46%, você vai ver que ele não vai conseguir acender, porque a maior parte dele é composto por água, 54% de água e 46% de álcool. Temos aí o álcool etílico 92,6%, que contém apenas 7,4% de água. E esse tipo de água é muito utilizado em indústrias químicas por ter a funcionalidade de solvente
e também na área de assistência à saúde. É um álcool utilizado, turma, para dissolver outras soluções e também em hospitais para higienização e esterilização de materiais, tá? O álcool etílico absoluto, essa composição contém 99,9% de álcool e apenas 0,01% de água, tá? Por isso que chama absoluto, porque em sua composição, tipo, de 1 litro de água tem 990 ml de álcool e 10 ml de água apenas. Esse tipo de álcool ele evapora com muita facilidade, então ele não é encontrado em supermercados e até mesmo em hospitais, ele é utilizado mais na indústria química, beleza? E o álcool etílico 70%, o mais popular de todos os tipos de álcool nos últimos meses. Tem em sua composição 70% de álcool e 30% de água, e é o mais recomendado para higienização de superfícies, objetos, com exceção dos aparelhos eletrônicos e mãos. Por que, professor? Mãos. A gente pode estar utilizando porque ele possui mais álcool do que água, mas a quantidade de álcool ele não vai ressecar, não vai causar nenhum dano à sua mão, beleza? Álcool 70, que é o que a gente utiliza hoje, o álcool em gel, o álcool de 70%, nessa questão da pandemia do Covid. Então saiba que quando estamos falando de álcool 70, significa que em 1 litro de álcool 70, nós encontramos 70% de álcool e 30% de água, ou seja, a cada 1000 ml, 700 ml é de álcool e 30 ml é de, 700 ml de álcool e 300 ml de água. Etanol. O etanol é o principal composto orgânico do grupo dos álcools, por isso é comumente chamado simplesmente de álcool. Estamos falando agora, pessoal, de combustível. A gente observa aí logo lá na imagem, né, acima da minha cabeça aí no slide, nós temos aí a composição do etanol, né, que é o C3, ligado ao C2OH, uma hidroxila. Como o professor sempre fala, é considerado álcool quando na ligação simples possui uma ligação apenas na hidroxila, que é o oxigênio e hidrogênio juntos. Beleza? Em nosso país, a produção de cana-de-açúcar é a maior das usinas produtoras de etanol combustível, se concentram nas regiões Centro-Sul e Nordeste. Professor, o senhor quer dizer que o álcool ele é produzido, o etanol ele é produzido da cana-de-açúcar? Com certeza, tá? A cana-de-açúcar, além de extrair o açúcar que a gente utiliza para fazer o suco, fazer um café, rapaz, um cafezinho é bom, né? Deu até vontade. Voltando para lá. O açúcar e o etanol ele é extraído da mesma matéria-prima. Professor, como assim? Pessoal, a diferença está no processo de destilação, né? No processo de separação, que é também chamado de destilação fracionada. Como assim? A cana-de-açúcar, né, é moída, feita a garapa e tudo mais, aí é adicionado aditivos para que ele possa fermentar, tá bom? Então, semelhante à cachaça, porém no caso é para extrair o etanol, extraído através da fervura, e o que fica ali, o melaço, chamado também, é produzido o açúcar, tá? Nos Estados Unidos, usa-se o milho no lugar da cana-de-açúcar para se produzir o etanol. Outras matérias-primas mais usadas são beterraba, arroz, cevada e batata. Ou seja, o etanol ele é extraído da cana-de-açúcar, assim como acontece no Brasil, também é extraído do milho, como acontece nos Estados Unidos, e também pode ser extraído da beterraba, do arroz, da cevada e também da batata. Tá bom? No Brasil são produzidos e consumidos dois tipos diferentes de etanol combustível, o anídrio e o hidrato. Então vamos ver como funciona cada um deles. Pessoal, o etanol anídrio ou etanol absoluto é praticamente isento de água, quase 100% etanol, e é usado adicionado à gasolina, tá? Ou seja, o anídrio ele é o etanol utilizado na gasolina aditivada, tá? Como assim, professor? Significa que a cada litro de gasolina, de acordo com os órgãos competentes do Brasil, 75% é composto de gasolina e 25% composto de álcool, tá? Chamado gasolina aditivada.
É um tipo de gasolina que vai reduzir a emissão de carbono, porém aumenta a quantidade de hidrogênio na atmosfera, tá bom? Serve também para deixar a gasolina um pouco melhor, não um pouco melhor, deixar ela mais consistente, deixar ela mais... Enfim, ela vai ficar melhor para o carro, digamos assim, que me fugiu a palavra no momento. Temos também o etanol hidrato, é usado puro como combustível em motores desenvolvidos para sua combustão. Ou seja, é o álcool que a gente encontra nos postos de gasolina. Então, assim, resumindo, quando a gente pede a gasolina comum, vai vir só gasolina. Quando a gente pede a gasolina aditivada, vai vir uma mistura de gasolina com álcool. A gasolina é extraída do petróleo e o álcool extraído da cana-de-açúcar, que é misturado, tá? 75% de gasolina e 25% de álcool. Quando você pede apenas álcool, você está consumindo o chamado hidrato, o etanol hidratado, aliás, né? O hidrato, que é usado em 100% apenas em álcool. É importante a gente observar, turma, porque assim, tem veículos, carro, moto, enfim, que utiliza apenas gasolina comum. Então você só pode colocar gasolina comum. Tem outros que utilizam apenas o álcool, então você só pode utilizar álcool. E tem os motores flex que utilizam tanto álcool quanto gasolina. Pois bem, turma, espero que vocês tenham compreendido a revisão desses assuntos sobre o hidrocarboneto e a função oxigenada, principalmente compreendê-los no nosso dia a dia, tá? A gente observa que eles estão presentes a todo momento no nosso cotidiano, tá bom? E aí espero que nessa unidade vocês tenham compreendido, tenham conseguido observar tudo isso. Na aula de hoje, turma, não vai haver atividade porque a aula é apenas revisão, apenas na próxima que a gente vai realizar o formulário, beleza? Então, hoje tivemos a oportunidade de revisar tudo o que foi estudado ao longo da quarta unidade, mais especificamente sobre o hidrocarboneto, que foi a fonte de energia, a fonte de hidrocarboneto mais conhecida, né, que é o petróleo, vimos o seu contexto histórico, seu processo de refinação, não é isso? E também falamos sobre a função oxigenada, não é? Ao qual a gente estudou sobre os tipos de álcool e também sobre o etanol, que é um tipo de combustível, tá bom? Então, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham entendido a aula, tenham compreendido os assuntos, tá certo? E é isso, qualquer dúvida me coloque aqui à disposição. Tenhamos um ótimo dia e um ótimo início de semana, tá? Valeu!